inteligência artificial, aplicativo do Bootcamp, vídeos no YouTube, no canal Mental Dental. O que eu estou fazendo para me preparar para o Integrated National Board Dental Examination? Prazer, eu sou Arthur Ribeiro, um brasileiro buscando a revalidação do meu diploma nos Estados Unidos e contando essa trajetória toda para vocês aqui no canal My Way to USA. Se você já assistiu algum outro vídeo por aqui e está gostando, se inscreva no canal e deixe o seu like para eu ter um feedback e saber se o conteúdo está sendo útil ou não. Vai me ajudar bastante aí, principalmente na motivação, para saber se eu continuo fazendo vídeo como esses aqui. Antes de iniciar o vídeo de hoje, de fato, eu gostaria de fazer aqui dar uma justificativa, né? Eu tinha comentado lá atrás que eu faria um vídeo por semana, mas infelizmente, pessoal, eu não estou conseguindo. A rotina de trabalho, de filhos, cuidar de filhos, eu estou com um bebezinho de 3 meses, então isso toma muito tempo. E tem minhas atividades do dia a dia, academia, vôlei, missa, que eu toco na missa também. Então, não estou conseguindo cumprir aquele prazo e vou aqui pedir uma licença para poder continuar assim um compromisso de ter o vídeo, mas sem uma data específica. Assim que eu conseguir, eu vou colocando conteúdo no canal, contando os meus passos, mesmo porque enquanto eu estou tomando conta do canal, eu estou me preparando também para essa jornada, né? Eu estou no meio da jornada, eu estou vivendo isso em tempo real. Então, estou no meio do desenrolar do processo, estou me preparando para a prova do INBD, estou correndo atrás de documentação. O tempinho que tem, eu estou tentando ao máximo preparar o conteúdo, deixar tudo de uma forma clara, para não ficar também algo bagunçado que não condiz ali com a realidade do que eu estou passando. Eu disse que a preparação para o INBD está me tomando também um bom tempo, e eu tinha decidido fazer realmente essa prova, prestar a prova, antes mesmo da finalização do processo do EB2NW, confiando já que vai dar tudo certo, né, com a graça de Deus. Mas agora eu me dei um prazo de 6 meses. Sim, eu paguei um aplicativo para fazer todo o estudo com questões, revisão de questão, conteúdo focado realmente com aquele material que vai cair na prova. E esse aplicativo eu comprei por 6 meses. E, na verdade, eu já estou usando há quase 2 meses. Então, eu me dei um prazo máximo para realizar a prova nesse período de 6 meses. Para não terminar o aplicativo, né, perder meu acesso ao aplicativo e passar um tempo latente ali, sem realizar a prova, correndo o risco de perder alguma coisa, de esquecer alguma coisa, porque realmente é muito conteúdo, são muitas informações, coisas que às vezes não são do dia a dia da prática clínica, que exige memorização mesmo da matéria. Com a certificação do meu diploma pela ACE, onde eles falam ali que eu sou realmente um dentista formado no meu país, eu pude dar o próximo passo nesse processo de revalidação do diploma, que seria o pagamento da taxa para a realização do INBD, e eu já o fiz. Então, inclusive, quando eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu já tinha feito o pagamento, estava esperando o prazo deles entrarem em contato comigo. Porém, hoje que eu consegui gravar o vídeo, já tem alguns dias, na verdade isso, uns 4 dias depois que eu estava preparando o roteiro que eu estou conseguindo gravar o vídeo, eles já enviaram um e-mail de confirmação, tá tudo certo, junto à ADA, eles já disponibilizaram a minha senha para o próximo passo e agora eu estou apenas procurando datas, questão de passagem de avião, junto com disponibilidade de data para a realização da prova. Então, recapitulando, eu enviei o meu diploma para certificação na ACE. Eles, depois de um prazo, me devolveram a documentação falando que eu estou certificado para o próximo passo, e eles mesmos enviaram também uma cópia disso para a ADA. No site da ADA eu pude fazer a minha aplicação agora para o INBD. Paguei a taxa, que foi aqui o valor certinho de $1.325, que é o valor referente à realização do exame para um dentista estrangeiro, que tem uma taxa extra, então total de $1.325. Paguei a taxa, esperei o período ali de 3 dias, que na verdade foi de um dia só que eles me mandaram, mas eles falam 3 dias. No dia seguinte eles já me enviaram um e-mail com a confirmação e com o meu acesso para uma Prometric. Prometric é uma aplicadora de provas, ela não cria a prova, ela apenas aplica a prova para conselhos, instituições, para universidades. São centros especializados nisso, com computador, com segurança, eles fiscalizam e aplicam a prova.
Então, eles disponibilizam o local, computador, toda a logística da realização da prova. Mas a prova não é feita por eles, nem corrigida por eles. Eu tinha a intenção de realizar a prova esse ano, como eu já disse, junto a uma viagem de turismo que eu vou fazer, mas não tinha definido ainda a data dessa viagem de turismo. Agora eu já fechei essa data, ela vai ser em outubro, na Semana do Saco Cheio, e por isso, né, eu resolvi adiantar a minha realização da prova do INBDE para não ficar tão longe, já que tem aquela questão do aplicativo do INBDE Bootcamp, onde eu paguei $404 por um período de uso de 6 meses. Portanto, pretendo realizar a minha prova do INBDE entre o final de junho e começo de julho, para estar ali com o conteúdo todo fresco na cabeça, durante mesmo a utilização do aplicativo. É muito bom, viu, gente? Ele tem muita informação, ele corrige as questões mostrando o certo e o errado, e por que do certo, por que não do errado. Já eu chego nessa parte também. Além de achar que a data estava muito distante, né, de ficar aquele período sem o uso do aplicativo até a realização da prova, outro motivo pelo qual eu resolvi adiantar foi porque eu achei que poderia haver um esgotamento mental mesmo, de ficar repetindo aquilo ali, de ficar ansioso com a realização da prova. Achei muito tempo, então tomei essa decisão de adiantar por conta do aplicativo, para que eu tenha esse acesso até no dia da realização da prova, e também para que não haja esse esgotamento mental de ficar preocupado demais, e às vezes revisando demais e acabar prejudicando por conta disso. O INBD, então, é o exame que te dá direito de aplicar a vaga à universidade. Então, você tem que realizar o INBD e você tem que realizar a prova de proficiência em inglês para depois fazer a aplicação para uma universidade. Para dentistas americanos que estão cursando a faculdade lá nos Estados Unidos, o INBD é feito geralmente no último período. E para quem é um dentista estrangeiro, assim como eu, tem que realizar esse exame antes de se candidatar às vagas. O INBD ele é uma prova composta por 500 questões que são realizadas em 2 dias. Envolve ali áreas de conhecimento de odontologia, dentística, periodontia, prótese, cirurgia oral, endodontia, pediatria, ortodontia, mas envolve também áreas como ética, manejo de paciente, biossegurança, patologia oral, patologia geral, farmacologia. Algumas áreas da medicina também são envolvidas, né, como alguns tipos de síndromes e disfunções. Esse ainda não é o vídeo que eu vou destrinchar o INBDE, então, a grosso modo, seria isso. Durante essa preparação minha para a prova, que já começou há mais ou menos uns 5 meses, o meu primeiro recurso foi a inteligência artificial, onde eu usei bastante o ChatGPT e o Gemini. Neles, eu pedia questões relacionadas, né, que são aplicadas no INBDE, pedia 50 questões, por exemplo, relacionadas à parte de prótese, depois da cirurgia, e com 4 a 5 opções de múltipla escolha, realizava essas questões e eles depois corrigiam, me davam feedback, tirava dúvida ali mesmo na própria inteligência artificial sobre os meus erros ou até um acerto, mas que eu estava na dúvida, pedia esse auxílio para o GPT ou para o Gemini. Só que eu comecei a ter problemas, porque especificamente o ChatGPT, que eu fiz a assinatura, duas coisas, ele me dava muito padrão de resposta. Então eu pedia lá, às vezes, 10 ou 30 questões e vinha uma sequência muito grande de respostas corretas onde era a letra C, ou a letra B, então B, 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 ou C, C, C. E eu reclamava com ele, pedia para que mudasse isso, ele fazia uma correta. Na próxima prova, o próximo teste que eu pedia, já vinha com o mesmo erro. Tentei por várias vezes consertar isso daí e não deu certo. Percebi isso também em provas de inglês. Fazendo provas de inglês de vez em quando eu estou querendo descansar do estudo, eu vou para a parte de inglês. E aí também a mesma forma, mantendo o padrão de resposta, que às vezes te facilita e te induz a responder uma coisa, você está na dúvida e está vendo que o padrão está C, você acaba colocando que é a letra C. E isso atrapalha, né, o estudo. Outro ponto muito importante foi que tinham vários erros, então perguntas que eu tinha certeza da resposta, marcava aquela resposta e ele me dava como uma resposta errada. E aí eu questionava e ele falava, sim, você está certo, então recalculando agora é isso, isso e aquilo. Agora,
Isso para conteúdo que eu sei, tudo bem, eu mesmo consigo corrigir e pegar aquela falha. Agora, e para conteúdo que não está fresco na minha cabeça, que talvez eu não saiba e talvez esteja aprendendo errado? Foi esse o principal motivo que me fez dar o próximo passo, que foi a assinatura do INBD Bootcamp. Mas ainda não vou chegar lá porque antes do aplicativo, ainda junto com a inteligência artificial, eu comecei a assistir alguns vídeos no YouTube. Descobri um canal aí muito bom chamado Mental Dental. O Mental Dental, como eu disse, é um canal do YouTube conduzido, criado pelo Dr. Ryan, um dentista americano, que cumpriu, né, que passou no INBD, e hoje em dia ele dá dicas, ele fez vídeos com as questões principais, com os tópicos principais que caem no exame. Então, ele tem vídeos todos segmentados por área. Então, vamos lá, tem mais de 20 vídeos sobre prótese, sobre periodontia, sobre cirurgia, sobre dentística operatória. São vídeos muito bons que destacam ali os pontos mais importantes de cada conteúdo. Não sei ao certo, mas são mais de 200 vídeos. Eu ainda estou assistindo, não terminei os vídeos todos. A parte de odontologia já zerei. Está faltando para mim agora alguns vídeos de patologia oral, de medicina, de anatomia de cabeça e pescoço. Sim, ele tem vídeos específicos de anatomia de cabeça e pescoço. São vários vídeos, pares cranianos, musculatura, inervação. É um conteúdo realmente muito completo, muito rico em imagens e explicações, em fórmulas fáceis para você decorar algumas coisas que são de decorar, né, que não são entendimento puro. Tem muita dificuldade nisso e as dicas dele ajudam bastante nessa memorização. Estou há algum tempinho já assistindo esses vídeos, então quando eu ainda estava lá com o ChatGPT e o Gemini, eu já assisti esses vídeos, mas eu não simplesmente deixo tocando. Eu assisto o vídeo, tento, volto ali se eu não entendi alguma coisa, anoto algum conteúdo, e especificamente agora nesses conteúdos um pouquinho mais complicados, mais chatinhos, eu estou fazendo anotações, fazendo até desenhos mesmo em um caderno, para ajudar na memorização e no entendimento do conteúdo. Mas muito obrigado, Dr. Ryan, porque ele vende outras coisas, claro, no YouTube ali, como tutorias, mentorias mais específicas, mas esses vídeos, todos esses vídeos, estão lá gravados para quem quiser assistir, da forma que quiser assistir, sem ter que fazer pagamento nenhum. Eles ajudam bastante. O próprio Dr. Ryan, ele ajudou a criar, ou tem participação, não sei ao certo, o aplicativo chamado Bootcamp, que é basicamente um banco de questões acredito eu, que eu terminei hoje, essas questões são 3.330 e poucas questões, que já caíram no INBDE, e assim, à medida que eu fui fazendo, eu vi que toda semana eles estavam aumentando o número de questões. Isso porque eles sempre atualizam, segundo eles, né, sempre atualizam com questões de alunos que fizeram o exame e saem do exame e trazem ali uma coisa nova, uma novidade. Eles jogam uma pergunta ali no banco de questões. Então, eles têm essa questão de muitas questões, divididas por temas. Então, você realiza as questões por temas primeiro, se você quiser. E para cada questão, eles te dão 4 opções, 3 opções ou 5 opções, porque o dia da prova também é assim, de 3 a 5 opções, só que na maioria são 4 opções para você marcar. E depois da sua resposta, em cada pergunta, eles dão uma explicação do porquê aquela resposta está certa e porquê as outras 3 respostas estão erradas. Explicam tudo com radiografia, com imagem, com textos, com vídeos. É outro conteúdo riquíssimo, que eu nunca vi nada parecido. Não tem como você ficar com dúvida naquela questão específica. É claro que é muita coisa para memorizar, às vezes eu estou tendo muita dificuldade na parte de pesquisa, então bioestatística ou tipos de estudo, está bem chatinho para mim. Mas eu consigo, às vezes, ali pegar, entender a ideia da questão, só que a hora que volta naquela questão de novo, eu já fugiu um pouquinho. Então, está fazendo parte do meu processo ali uma luta maior com essa parte de trabalho de pesquisa. Então, como eu disse, são mais de 3.000 questões, com explicações, com vídeos e com tudo. Além disso, por cada conteúdo também, eles trazem uma apostila
com os fatos mais relevantes. Então você pode fazer a leitura dessa apostila que está em PDF dentro do próprio aplicativo, que você pode acessar no computador ou também no celular. E eles têm uma simulação de um dia de prova. Então, no dia da prova, o primeiro dia, a prova, como disse, são 2 dias. O primeiro dia, 360 questões. No outro dia, 140 questões, com tempo cronometrado. Então, eles lançam ali uma sessão de 100, uma sessão de 100, outra sessão de 100, outra sessão de 60, depois uma sessão de 70 e outra de 70. O tempo é corrido, é marcado, e você, especificamente nessas questões de simulado, não pode extrapolar o tempo. Você passou do tempo limite ali que eles dão para cada bloco de perguntas, eles encerram a prova e você não tem como responder mais, marcar mais alternativas. Ao contrário do dia a dia do aplicativo, você não tem tempo. Eles até marcam o seu tempo para falar quanto você está gastando por cada pergunta e a média de que cada pessoa gastou que realizou os testes também no aplicativo, gastou naquela pergunta. Além disso, quando você marca a resposta, no celular não tem isso, mas no computador tem. Você, por exemplo, marcou a letra A, eles dão lá, 50% das pessoas marcaram essa resposta, 30 e tantos marcaram aquela resposta tal. Então você sabe ali se você às vezes deu um chute feio demais, ou se você passou perto, todo mundo ficou com dúvida naquela ali, na mesma dúvida que você ficou. Você consegue comparar o seu desempenho com outras pessoas. Eles também mostram o seu percentual de acerto por disciplinas e no total. E dão lá 3 alvos para a gente atingir durante a realização do curso todo, né, do programa todo, que seria realizar mais de 85% do banco de questões, fazer o simulado, as 500 questões do simulado, e ter uma média maior que 64% de acerto. Então, eles dizem que 99% dos alunos que obtiveram, né, que alcançaram esses 3 índices, eles passaram de primeira no INBDE. Além do que eles garantem a devolução do dinheiro caso o dentista americano não passe no exame de primeira. Essa regra não aplica para nós, dentistas internacionais, acredito eu, porque eles confiam mais, né, talvez a taxa de aprovação de quem foi preparado ali durante a faculdade toda para realizar esse exame seja maior do que a taxa de dentistas estrangeiros que teve formação, às vezes, muito diferente. No nosso caso aqui no Brasil, por exemplo, não teve tanta coisa de medicina igual eu vejo nas questões que são cobradas no próprio aplicativo. Mas, de qualquer forma, você tem esse controle. Eu encerrei o curso do aplicativo agora com 71% de acerto e realizei 99% das questões. Eu deixei algumas de trabalhos científicos sem realizar, porque realmente eu pensei que são questões que eu vou precisar de me dedicar muito para aprender aquilo ali, e eu vou focar mais em aprender o que eu posso aprender, né, em revisar o que eu já sei, em aprender o que eu consigo aprender com um pouco mais de facilidade, e essa questão de estudos de trabalhos científicos, que inclusive não cai tanto e não deve ser tão relevante, eu vou deixar de lado ali, mas na verdade foram 8 questões só que eu não realizei, e acredito que essas 8 questões não vão fazer diferença, mesmo porque, segundo eles, realizando mais de 85% das questões, tirando mais de 64% e realizando o simulado, você atingiu aquele 99% ali que passa de primeira. Então não vão ser 8 questões que vão me prejudicar, no caso. O Bootcamp tem ainda uma integração com os vídeos do Dr. Ryan, então dentro do próprio site você consegue assistir o vídeo relacionado àquele conteúdo. Por isso eu digo que ele tem alguma participação, não sei ao certo qual é o papel dele, se seria algo dele, mas acredito que não. O nome dele aparece mesmo como um colaborador. Isso ajuda bastante também, porque se você às vezes ficou com uma dúvida, você vai direto naquele vídeo em que ele explica especificamente aquele conteúdo e ajuda bastante a explicação dele, realmente. Terminando hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, já terminei a minha série toda do aplicativo Bootcamp, com as questões, como eu disse, 99% das questões. Eu vou agora estudar um pouquinho mais daqueles PDFs e já na próxima semana eu vou resetar o aplicativo, tem como fazer isso, então eu vou eliminar todas as respostas que eu marquei
e começar novamente. Eu tinha dito para mim mesmo que eu tentaria fazer isso 3 vezes, mas acredito que eu não vá conseguir realizar 3 cursos completos ali do Bootcamp, mas eu estou feliz já e estou certo de que com 2 bem feitas é melhor do que com a realização das 3 de uma forma mais corrida ali e dando talvez menos atenção, anotando menos. Então, nessa próxima sessão agora eu quero fazer mais anotações, às vezes copiar mesmo à mão para poder mentalizar ali, memorizar um pouco melhor as que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Agora que eu já recebi a minha confirmação com a elegibilidade para a realização do INBD, eu já tive acesso ao site da Prometric e pude ver ali as datas para a realização do exame. São praticamente todas não, né? Todos os estados dos Estados Unidos têm a aplicação da prova, então algumas cidades específicas têm mais centros do que outros. Em Nova York acho que eu vi 3 dentro da própria cidade, mas ali próximo também mais uns 2 ou 3. Vi também em Miami, em Orlando não achei um centro de aplicação, mas de qualquer forma eu queria aproveitar para fazer a minha prova e já conhecer uma cidade diferente. Eu fui para Orlando ano passado, vou nesse de novo, a passeio com família, criança, mas estou bem ansioso aí também para conhecer Nova York. Então quero que a minha prova seja realizada na cidade de Nova York para eu poder conhecer um pouquinho daquela cidade maravilhosa ali já, que a ansiedade está batendo já. E hoje eu vou fazer um novo combinado aqui com vocês. Então, aquela história de postar um vídeo por semana, esquece. A minha prioridade é, né, fazer o meu processo dar certo, correr atrás de realmente me tornar um dentista lá nos Estados Unidos. O meu diário, os meus vídeos aqui no canal, no My Way to USA, eles são algo que eu pretendo levar, acompanhando a minha trajetória, contando a minha trajetória, para que pessoas que têm esse desejo possam se espelhar ou possam, às vezes, tirar alguma dúvida e, quem sabe, também buscar um sonho parecido com esse. Mas isso não vai ser a minha prioridade, porque eu fiquei muito angustiado esses dias de não estar conseguindo gravar os vídeos, não consegui parar para fazer o roteiro, porque eu estava lá, quero terminar essa sessão das perguntas, quero aprender esse conteúdo primeiro. Essa semana que passou agora também, quinta, sexta, eu fui para São Paulo tirar o visto de turista para os meus pais e para o meu bebezinho de 3 meses. Já, o bebezinho para a gente viajar agora, em outubro, né? Ele também precisa, 3 meses já precisa do visto. Mas para os meus pais, já pensando no futuro, né, contando que tudo vai dar certo, para que eles possam passear lá comigo e tudo mais. Agora, e me angustiou bastante, sabe? Pensar, gente, eu não gravei o vídeo, eu falei que era uma vez por semana e não estou conseguindo fazer, então não vou me preocupar mais com isso. Eu prometo sim trazer vídeos com informações reais, contando exatamente tudo o que acontece, tudo como corre um processo de visto EB2NW, que é o meu caso, e de revalidação de diploma, que é o que eu estou correndo atrás aqui. Essa semana eu tive outras ideias também em relação à mudança para os Estados Unidos, em formas diferentes de aplicar esse EB2NW. Tem coisa que talvez possa ainda mudar no meio do caminho. E tudo que acontecer, tudo aquilo pelo que eu passar, eu vou relatar aqui no vídeo para vocês da forma mais clara possível. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Espero que estejam gostando. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tiver alguma sugestão, por favor, deixa lá também. Eu não comentei isso, mas eu não tenho costume de gravar vídeos, nunca fui de gravar vídeos, então tenho uma dificuldade enorme em falar aqui. Eu falo muito rápido e é uma tarefa muito difícil controlar a velocidade da minha fala para conseguir gravar um vídeo que chegue razoavelmente legal de assistir do lado daí. Então, muito obrigado pela paciência, pela companhia até aqui. Uma semana abençoada para todo mundo. E espero vocês no próximo vídeo aqui no My Way to USA. Um abraço.